Então, até agora a gente falou sobre histórias, de forma geral, e como elas estruturam a nossa compreensão do mundo, a nossa compreensão da realidade. A gente foi construindo o conceito de histórias e significado, né, do sagrado e profano, até chegar no conceito de consciência, que é a base para a gente começar o assunto de hoje, né, que é os 4 níveis das histórias. Então a gente vai nessa pirâmide aqui, nesse obelisco. Qual que é a ideia? De acordo com o grau de consciência, a gente pode classificar as histórias em 4 tipos básicos, certo? Claro que isso é uma simplificação, vai ter coisas no meio do caminho, mas já vai dar um framework interessante aqui, tá? O primeiro nível é o nível do relato ou da biografia, certo? O que é o relato ou biografia? É a experiência em primeira mão, né? Quem experienciou em primeira mão aquela história, certo? Então, olha, fui no mercado comprar pão. Você vai lá e conta que você foi no mercado comprar pão. Né? Isso é um relato. Quando você faz um relato mais abrangente sobre uma vida, né, sobre um evento, aí você já começa a ter uma história também mais ampla. E já percebam que, mesmo no relato e na biografia, você já tem uma espécie de compressão de conhecimento ali, né, de informação. Primeiro, você vai ter que excluir o irrelevante, certo? Como eu falei, coisas repetitivas em geral, coisas que já são um contexto compartilhado com a audiência, elas não precisam ser contadas. Você não precisa contar em geral que só tem um sol no céu, porque, né, é subentendido que na Terra tem um sol. Então tem muitas coisas que você não precisa contar, que é um contexto compartilhado, e tem muitas coisas que você não precisa contar porque é uma repetição, né? Então, o irrelevante é excluído. E as lacunas são completadas, em geral. Tem muitas informações faltando. Inclusive, a gente mesmo esquece pedaços das nossas experiências e, em geral, completa as lacunas. Com, né, aquilo que é mais provável que tenha acontecido. Mesmo sem perceber, a nossa mente faz isso. Mais ou menos como a IA faz ali. Ela acha ali a informação mais provável e completa. Então, mesmo a gente contando a própria história, o próprio relato já tem lacuna para completar. Imagina quando você vai contar a história de outra pessoa, né? É um relato do relato. Ou seja, em geral tem muitas lacunas que são completadas, imprecisão e ainda o floreio, né? A licença poética, que começa também a entrar na história. Não tem nenhum problema quanto a isso, né? É muito comum falar, você dá uma exageradinha. Nossa, e o carro passou tirando uma fina de 1 centímetro, quase morri. Às vezes não foi bem assim. O que eu quero dizer é que, mesmo no nível mais literal e concreto das histórias, ainda há uma imprecisão, uma indeterminação, uma incapacidade de ter o acesso direto ali à informação. A informação ela só existe no agora, no momento presente, enquanto ela está acontecendo. Quando ela se torna história, ela já é uma espécie de simplificação, certo? Ok, o que caracteriza esse primeiro nível? A concretude do relato, da história. Ela se baseia muito em eventos próximos, imediatos, que a gente compreende de uma maneira bem literal em geral, certo? Se a gente não tenta ficar encontrando simbolismo dentro de um relato de uma biografia. É aquilo e pronto, né? Essas são as histórias mais básicas. O que acontece é que a gente vai aprendendo, lógico, com a nossa própria vida, nossa própria história, mas a gente pode aprender também com as biografias de outras pessoas. Então imagina aprender a experiência de 1000 vidas, de 100 vidas destiladas. Cada vez que a gente lê uma história, que a gente lê uma biografia, na verdade, a gente está aprendendo o conhecimento disponível naquela vida. E conforme você acumula relatos, né, essas informações elas precisam ser comprimidas também, de alguma maneira. Quem vai fazer esse processo de compressão, ou, na verdade, destilação, é o chamado simbolismo pessoal.
São símbolos que o seu inconsciente tem de maneira mais imediata, acessível. É o simbolismo que aparece na maior parte dos sonhos, por exemplo. Então, certas pessoas aparecem em sonhos representando certos papéis que elas têm, que elas representam na sua mente. Certos animais, certas situações. Então tem aquele sonho básico de estar só de roupa íntima, ou de ter os dentes caindo, né? São situações que têm um significado mais ou menos compartilhado, em especial quando tem algum evento específico em relação a isso. Mas o que importa é que o nosso inconsciente, ele faz esse processo de destilar a informação literal do relato da biografia através do simbolismo. Então agora, quando eu subo para o nível 2, eu tenho o acesso ao nível um pouco mais abstrato, que é o que a gente chama de fantasia e ficção. Certo? Aqui, eu não tenho um compromisso com a literalidade da coisa. Eu estou procurando o que é hiperreal, né? O que é mais significativo do que o relato. O que é real em mais situações, no sentido de consciência mesmo, né? Uma vez que fantasia e ficção, elas tentam ser mais informativas sobre a natureza humana ou da existência do que o relato. Porque é como se fosse dezenas, centenas de histórias destiladas e sintetizadas no meu inconsciente. E agora, agora eu vou criar uma história, vou inventar uma história. O que vem? Né? É esse caldeirão. É desse caldeirão que surge. Então tem esse primeiro grau de purificação, no certo sentido, ou de destilação, pelo simbolismo pessoal. E a ideia é que o inconsciente, ou a mente, ela imprime nas suas criações o seu próprio formato. Não tem como sair uma coisa completamente aleatória do inconsciente. Ou seja, quando eu estou criando uma história de fantasia e ficção, eu estou embutindo na estrutura dessa história a própria estrutura do meu inconsciente, né? Que se eu for fundo o suficiente, eu vou chegar ali nos arquétipos, em coisas universais. Mas a princípio, a primeira camada é o simbolismo pessoal. Tá? Então o que acontece aqui é que começam a se intrometer na história elementos fantásticos, ou seja, coisas que não aconteceram, coisas que não podem acontecer. Então eu posso até criar um mundo inteiro que tem 2, 3 sóis, ou que tem dragões e coisas assim, porque eu estou mais preocupado com o significado daquele dragão do que com o fato dele ter existido literalmente ou não, né? Bom, vou dar exemplos de todos esses, mas primeiro eu vou fazer um panorama aqui. E mesmo essas histórias de fantasia e ficção, né, histórias ficcionais, elas podem ser destiladas uma segunda vez, só que agora pelo simbolismo coletivo. Então não é mais a minha mente que acumula, né, que coalesce um monte de histórias e gera uma ficção. Não, agora é o coletivo. Porque o que acontece é que as histórias são contadas de uma mente para outra, ao longo de muitos anos. E aquele processo que eu tinha comentado, aquilo que é irrelevante é esquecido. Então, irrelevante é igual a esquecimento. Consequentemente, o que é relevante é lembrado. Então imagina isso, de mente para mente. Porque o que é relevante para mim não necessariamente vai ser relevante para você. Só que, num processo de coletivização da história, é o significado compartilhado que vai ser lembrado. Então o simbolismo não é mais individual, é coletivo. Certo? E aí as histórias começam a se juntar ao longo de muitos anos, né? Muitas gerações, nos mitos. E justamente por eles carregarem essa pérola destilada de significado, que não é importante apenas para mim, mas para a tribo inteira, né? Para o grupo inteiro, essa história passa a ser muito preciosa. E é aquilo que merece ser lembrado, porque de alguma forma aquilo contém a sabedoria da tribo. Aquilo contém a sabedoria coletiva
sintetizada numa pérola. Você pode pensar assim. Ou, né, um colar de pérolas, que geralmente a mitologia tem várias histórias ali, que formam uma estrutura, né? Mas essas histórias elas podem passar por uma terceira, na verdade, destilação, que agora é pelo simbolismo universal, ou seja, é uma coisa que é recente esse processo, justamente por conta da interação das culturas, possibilitadas, né, pela interligação das culturas. Começa com o comércio, o intercâmbio de bens, e depois esse intercâmbio vira de ideias e de cultura. Então, o que possibilitou até o surgimento ali, né, do trabalho do Jung, do Campbell, foi justamente essa interligação mundial, onde as culturas se compartilharam. As histórias, não apenas histórias, mas mitologias inteiras interagiram entre si. Isso permitiu uma nova destilação de simbolismo, agora universal, ou seja, aquilo que é o simbolismo que não é válido apenas para aquela cultura, mas para todas as culturas. Seria essa a ideia. E aí a gente chega no conceito do metamito, ou da jornada do herói. Certo? O Campbell gosta de chamar de monomito, como se fosse um mito único. Eu prefiro chamar de metamito. O metamito é o que está além do mito. Justamente porque a jornada do herói não está na mesma categoria dos mitos. Ele está num nível a mais de abstração. Certo? Porque ele passou pela destilação universal, do simbolismo universal. Claro que eu tenho um preço a pagar por essa destilação. Sabe? Qual que é? A abstração. Quanto mais eu subo nessa escadinha aqui, mais abstrata fica a história. Um relato é muito imediato de você entender. Como eu falei, ele é literal. Fui lá, comprei pão. Não tenho que inventar nisso. Agora, quando você fala, olha, e o herói desceu, viajou pelo mundo, deu uma volta completa pelo mundo até encontrar o centro, e lá ele encontrou a entrada para a caverna do dragão. O que isso significa? Onde que é o centro do mundo? Né? A Terra é uma esfera, cadê o centro do mundo? É o núcleo? Não, não é o núcleo. Enfim, a gente vai começar a precisar trabalhar com ideias e conceitos mais abstratos. E chegando no nível do metamito, essa abstração se torna máxima. Tanto que a gente vai lidar não com personagens, mas com meta-personagens. Né? Não é um protagonista, é o protagonista geral, genérico. Enfim, esse é o preço que a gente paga. Tá? Vamos olhar agora para essa tabelinha aqui, só para... Bom, aqui a gente já falou, o nível de simbolismo do relato é literal. E os personagens são as pessoas, somos nós, pessoas comuns, seres humanos encarnados, vivendo a vida ordinária ali. Claro que uma história sobre algo incomum ou extraordinário, que torna a pessoa incomum e extraordinária, tende a ser uma história mais chamativa do que uma pessoa, uma biografia repetitiva, né? Tem muitos paralelos. E o mundo é o nosso mundo conhecido. No nível da ficção, o simbolismo é pessoal e os personagens são os heróis e santos. O santo é o herói dentro no contexto religioso, né? O santo para o catolicismo, o santo para o hinduísmo, mas são heróis, no sentido que os gregos chamavam os heróis. Aqueles que cultivavam a virtude, segundo aquele sistema, né? A gente vai fazer uma correlação com relação aos 4 mundos, ou 4 níveis de realidade. Então, o nível da ficção é o das formações. O que são formações? São imagens, né? O mundo das imaginações. Tanto que o nível da ficção é mais estimulante em relação à imaginação. Justamente porque você não tem ali a âncora da matéria para te ajudar. Né? Os mitos são mais abstratos, os mitos puros, assim, né? Eles tendem a ser mais abstratos do que, sei lá, Harry Potter, por exemplo.
Mas vamos lá. Os mitos, eles já são um simbolismo coletivo mais abstrato. Os personagens das histórias são deuses e se associa ao mundo conceitual. Conceitos puros que são ainda mais abstratos do que as formações ou as imaginações. E por fim a gente tem o nível do metamito, onde o simbolismo é universal, os personagens são arquétipos e o mundo onde se passa essa história é o mundo das ideias, ou o mundo das ideias platônicas, né? O mundo arquetípico. Agora alguns exemplos de cada tipo. Só para ficar um pouquinho mais claro. Eita, tá. Então, eu optei por colocar posters de filmes porque é mais fácil achar, basicamente. Mas pense em filmes biográficos. Lógico, todos os filmes são inspirados em fatos reais, justamente pela questão do floreio, das lacunas e de que a história ela tem que ser interessante, tem que ser rentável também no sentido de audiência pagando ingressos no cinema. Para livros, isso fica um pouco mais flexível, mas para filmes, como a produção é muito mais cara, você vai ter muito mais interferência no roteiro para ele ficar vendável. Claro. Então, né, Lista de Schindler, Oppenheimer, esse mais recente, A Mente Brilhante, sobre o matemático John Nash, e Na Natureza Selvagem. Para ter alguns exemplos. Essas são histórias de pessoas reais. Né? Histórias reais que envolveram personagens reais, ainda que tenham floreio. O nível que já é fantasia e ficção são as biografias ficcionais. Certo? Quando o seu nível de floreio passa de um ponto em que não é mais a mesma história. Por exemplo, Joana d'Arc. Você não tem... Você sabe muito pouco. É um personagem mais mítico do que real. Então a história de Joana d'Arc é uma ficção, na verdade. Inspirada no personagem real. Mas Conde de Monte Cristo, ou Amélie Poulain, o Gladiador, são personagens que nem chegaram a existir. Ainda que se passe no nosso mundo mesmo, as regras do nosso mundo. Mas esses personagens, né, os países ali são reais, tem algumas coisas históricas que são reais, mas a história em si é inventada. Os personagens são inventados. Tá? Então, as biografias ficcionais, elas estão numa transição, mas já são ficção, mas entre o primeiro e o segundo nível. Certo? Tem elementos inventados, mas eles ainda são pequenos, perto aqui dessas próximas duas camadas de fantasia e ficção. Onde você tem, inicialmente, a baixa fantasia, né? Esse aqui embaixo. A baixa fantasia, ela ainda se passa, ela ainda tenta manter algum nível de realismo. E, em geral, ela se passa no nosso mundo, ainda com as regras do nosso mundo. Então, seja ficção científica, seja uma ficção, né, fantástica, né, O Senhor dos Anéis, o Guerra dos Tronos, Harry Potter. Harry Potter, você pode colocar numa linha entre mundos ali, porque a história se passa entre dois mundos mesmo. Um é o nosso mundo, mais ou menos o nosso mundo. Tem lá Londres, tem várias... e o mundo à parte ali, que é o castelo de Hogwarts. O mundo dos bruxos. A Guerra dos Mundos se passa no nosso mundo. 2001 também, ainda que seja no futuro. Não importa se é no futuro ou no passado. Tá? E o The Game of Thrones, ainda que seja um mundo ficcional, ele tenta se manter realista de uma outra forma, através da política, de coisas assim. Então Game of Thrones também está numa zona de transição. E aqui por cima a gente tem o que é considerado alta fantasia, ou seja, que o mundo inteiro é inventado.
né? Você tem a, a geografia, a história, tudo inventado. As regras do mundo em específico, certo? Então, a História Sem Fim, o Guerra nas Estrelas, especialmente os três mais antigos. O Senhor dos Anéis, o mundo do Senhor dos Anéis, né? O mundo que o Tolkien criou, a Terra-média, é um universo à parte. Duna, mais recentemente, também que surgiu a adaptação ali, ainda que a história seja antiga. Essas quatro, de cima que eu coloquei como exemplo, elas são alta fantasia. O mundo inteiro é inventado. E lembra, gente, não é porque o mundo é inventado que não seja sobre a condição humana. Aliás, fica mais evidente, quando todos os detalhes são inventados, fica mais evidente o aspecto humano da história. Porque a gente consegue se projetar na história, se relacionar com os personagens. Por quê? Porque eles ainda são humanos. Então, quando você muda todo o ambiente, o ponto de referência, o ponto de estabilidade é a humanidade dos personagens. Nesse sentido, essas histórias são muito mais humanas, assim. Que mais? E algumas dessas histórias, conforme elas vão ficando mais antigas e mais enriquecidas, como o próprio mundo do Senhor dos Anéis ou o próprio mundo do Guerra nas Estrelas com o universo expandido, eles vão começando a se aproximar de mitologias e se tornando histórias sagradas, de fato. Isso pode ser percebido até pelo comportamento quase religioso dos fãs, brigando assim na internet, discutindo, como alguém que teve a sua fé atacada ali. Essas histórias vão se tornando sagradas, de fato. Porque conforme o mundo e as histórias vão crescendo, elas acabam cobrindo os vários aspectos da existência humana. O casamento, o nascimento, a morte, a amizade, a lealdade. Né? Uma única história não consegue cobrir tudo, mas uma longa história, ou um universo inteiro, como a Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, acaba se aproximando do nível da mitologia. Certo? Então, no terceiro nível, a gente tem aqui os mitos. Coloquei aqui uma imagem de Perseu e Andrômeda, para mitologia grega, de uma valquíria, mitologia nórdica, e da história da Arca de Noé. E um ponto importante. No mito, o mito ele não tem um universo, ele não tem uma relação temporal. Muitas vezes ele tem uma relação espacial com lugares, mas não uma relação temporal. Tanto que, quando aconteceu aquele mito, né, você geralmente coloca, tem até um termo, in illo tempore, quer dizer o quê? Naquele tempo. É um tempo fora do tempo. Não existe um tempo cronológico onde o mito aconteceu. Ele acontece fora do tempo ordinário, ele acontece numa espécie de realidade mítica. Por quê? O mito, ele é sempre real. Enquanto a biografia, o relato é real naquela instância, o mito, ele é real sempre. Certo? Os temas que ele traz, o conhecimento que ele traz, a sabedoria que ele traz. Essa que é a ideia. E os personagens também não são pessoas de carne e osso que nasceram e morreram. Só que o que acontece? Pode acontecer de algumas tradições tentarem transformar a sua mitologia em uma cronologia. Que é o quê? Pegar aquelas histórias, aqueles personagens e falar, não, olha, isso aconteceu de verdade. E aconteceu há 3.226 anos. E aí, né? Isso que aconteceu ali, especialmente com a mitologia hebraica. Tá? Se você olhar as histórias que estão ali na mitologia hebraica do Antigo Testamento, elas... Tem um livro muito bom, chama Mitos Hebreus, Robert Graves, que ele traça essa conexão entre histórias babilônicas, histórias egípcias e as histórias hebraicas. A única coisa é que, na mitologia hebraica, eles tiraram, olha, não são deuses aqui, são ancestrais. Né? Então, Adão e Eva são baseados em deuses de outras tradições, só que eles se transformaram em ancestrais. E os personagens bíblicos, em geral, do Antigo Testamento, aconteceu a mesma coisa.
E aí começou esse processo de literalização, que é uma forma de idolatria, né? Literalização. Ou seja, aquela história não aconteceu mais in illo tempore. Ela aconteceu nesse mundo, em alguns anos atrás, né? Uma certa quantidade de anos atrás. E os personagens também não são meta-personagens, né? Não são seres míticos, eles são ancestrais, de carne e osso. Então, houve esse processo de transformação de uma mitologia em cronologia, uma derrubada, na verdade, como se o mito tivesse se travestido de relato. Certo? E por conta disso, o aspecto simbólico da coisa foi destruído e também decaiu em literalização. Só que a gente não pode, né, no contexto desse curso, cair nesse viés. Então vamos elevar as histórias, porque é uma queda, né, na verdade. Quando a história é derrubada de um nível, ela se torna menos real. Então não é que é um mito, então é falso. Exatamente o contrário. Por ser um mito, é que ela é mais válida, mais real e mais sagrada. Mas enfim, vamos lá. Tá, tem uma outra categoria de histórias que não são mais mitos, que são os contos de fadas. Aqui. Os contos de fadas, muitos deles são mitologias esquecidas de povos que não existem mais, povos extintos, deuses extintos, mas as histórias sobraram. E são histórias que não têm séculos de vida, elas têm milênios de vida. E elas foram contadas tantas vezes que elas sofreram a máxima destilação em que ainda é possível ser uma história. A gente vai ver que o metamito não é uma história, é uma meta-história. Mas os contos de fadas são histórias ainda. E elas adquiriram um grau de pureza tão grande, né, que elas são histórias para crianças, já que as crianças têm uma compreensão mais arquetípica da realidade. Como os arquétipos são algo que está embutido na nossa mente, né, a gente nasce com eles, ainda que seja uma compreensão de baixa resolução, é uma compreensão. Então, algo que as crianças entendem, mesmo com pouquíssima experiência de vida, significa que está mais próximo do arquetípico. Ou seja, as histórias mais elevadas que existem nesse sentido de pureza de significado é o conto de fada. Certo? Os mitos já são praticamente 100% significado. Não tem nada no mito que está sobrando ali, que é irrelevante. Né? Só sobrou coisa relevante. E o conto de fada, então, é ainda mais puro nesse sentido. Tá? E claro, né, eu coloquei aqui as imagens dos contos da Disney, mas as histórias que elas se basearam são muito mais antigas, em geral, tirando acho que o Rei Leão, que é a autoria da Disney, apesar de ser baseado em Shakespeare, mas ainda assim tem essa pureza de significado. Então, quando a gente vai analisar a jornada do herói, os contos de fadas são os que mais bonitinhos se encaixam ali. Os mais didáticos para a gente olhar. Certo? Ou seja, não são histórias ingênuas. Na verdade, são as mais profundas de todas. Ainda que sejam as mais simbólicas e abstratas. Essa é a questão. E aí, quando a gente faz uma nova destilação, a história ela fica tão abstrata que ela deixa de ser uma história. Ela o metamito é mais um molde para histórias do que uma história em si. É como uma forma de gelo. Você pode fazer, né, cubinhos de chá, cubinhos de gelo, mas a forma é a mesma. E aí você começa a ter meta-personagens. Então não é lá o Percival, é o herói, o príncipe, uma figura genérica. Não no mau sentido, né? Genérica no sentido de geral, de universal. O filho do rei, o príncipe é o filho do rei. A princesa, o dragão, exercendo esses papéis universais, de protagonista, de antagonista, de, né, o que a gente chamou de grau nas partes anteriores. Aí a montanha sagrada, o centro do mundo, o covil do dragão.
E a gente acaba chegando, então, nessa forma muito simples, que é a busca do príncipe por resgatar a princesa das garras do dragão. Então tem essa pintura do Jofra aqui, bastante representativa. No fundo, a jornada do herói é um processo de autotransformação, por isso aqui a imagem da Fênix no cantinho esquerdo. É como se a consciência, para ela existir dentro do tempo, ela precisasse existir num estado de perpétua transformação. Autotransformação. Ou seja, de morte e renascimento contínuos. E a jornada do herói representa esse processo de autotransformação da consciência. Enquanto ela existe no tempo. A consciência, fora do tempo, você pode pensar em eternidade, né? Mas dentro do tempo ela existe girando, digamos, num eterno giro. Como a constante que se mantém na história. O estado que ela apresenta está sempre mudando. Então a única constância é a mudança, no fim das contas. Por isso a Fênix, certo? E aí a gente chega em algo que está além das histórias, que está além aqui desse obelisco. Então isso eu vou ler. O que está além das histórias está além do horizonte por trás do horizonte. É o absoluto desconhecido. Verdadeiramente inconcebível, até os símbolos se calam diante do mistério dos mistérios que, de tão profundo, apenas o silêncio compreende. O mistério que está além das histórias e o silêncio que compreende são justamente o que antecede a palavra e permite seus discursos em primeiro lugar. A partir do mistério, a palavra pronuncia sobre o silêncio a existência de todas as coisas. Isso aqui também é uma espécie de tema compartilhado em diversas mitologias, diversas tradições. Tradição taoísta, tradição cristã, tradição budista. Existe um aspecto da realidade anterior à palavra. Né? A palavra é a capacidade de contar uma história, que no sentido muito amplo, muito mais amplo, é o que a gente chama de logos. Logos é palavra em grego, né? Literalmente, mas os padrões, os arquétipos com os quais uma realidade pode ser construída. Isso, de uma forma mais ampla, é a palavra. Mas existe algo antes da palavra, como se fosse a base, como se fosse a folha em branco onde a gente pode escrever um texto, ou o silêncio em cima do qual a gente pode pronunciar algo. Não existe, eu não consigo escrever nada sem uma folha em branco, eu não consigo pronunciar nada sem um silêncio de fundo. Então o silêncio não é o oposto da palavra, é a base sobre a qual a palavra pronuncia seus discursos, né? Constrói os mundos, o tempo, a realidade, né? As histórias de forma geral. E a questão do silêncio é justamente essa. Você não pode falar nada sobre ele. É o mistério dos mistérios. É uma compreensão silenciosa. A famosa esfera do invisível. Ou seja, para todo o resto, nós temos histórias. Mas para isso, só o silêncio. Então, primeira estrofe do Tao Te Ching. O caminho que se pode falar não é o verdadeiro caminho. O nome que pode ser nomeado não é o eterno nome. Esse é o espírito da coisa. Tá. Estamos aqui diante, então, de uma hierarquia de histórias. Olha só. A grande questão desse obelisco aqui é mostrar que não há uma equivalência entre todas as histórias. Elas se estruturam numa hierarquia. Dentro da nossa própria mente também. Essa que é a ideia. A gente compreende a realidade a partir das histórias. Mas existe primeiro o metamito, que a gente nasce com ele, né? Essa que é a ideia por trás do metamito. E o metamito, então, ele vai se abrir nos nossos mitos pessoais, nessas histórias sagradas que estão por trás da nossa compreensão básica.
da realidade. Então os nossos dogmas vêm daí, basicamente, né? As afirmações básicas que a gente faz sobre a natureza da vida e tal. Isso ainda pode mudar, mas é muito difícil. É muito difícil. E a gente tem ainda as histórias que norteiam o nosso comportamento, né? Geralmente, esses modelos que a gente tenta imitar dentro do contexto de fantasia e ficção, certo? E ainda modelos mais concretos, mais imitáveis, mais próximos da nossa realidade, aqui, dentro do relato e biografia. Pode ser um parente, pode ser um amigo que você admira, pode ser, sei lá, um atleta que você leu, sei lá, muitas opções de pessoas para a gente se inspirar. Cada um vai ter algum ponto admirável. Ou seja, são muitas as pessoas que nos inspiram no nível concreto, um pouco menos, mas mais deste lado, personagens ficcionais que nos inspiram. Aí o grande modelo já é uma coisa mítica, que para os budistas vai ser Buda, para os cristãos vai ser Cristo, mas algo mítico. E por fim, isso como uma manifestação, uma instanciação do herói arquetípico, né? Que está aqui no Metamito. E essa hierarquização das histórias é justamente o que permite a compreensão da vida.